Capítulo 9. Apenas faça. Uma decisão real é medida pelo fato de você ter realizado uma nova ação. Se não houver ação, você ainda não decidiu de verdade. Tony Robbins. É importante você entender que vencer a procrastinação é uma batalha diária. Aliás, você é ainda mais específico. A luta contra a procrastinação nunca acaba, e ela vai acontecer em vários momentos ao longo do dia. Em diversas situações, o seu cérebro vai realizar a medida do tamanho percebido da tarefa em relação à sua barra de energia de realização. Quando a equação apontar que a tarefa é maior do que a energia daquele momento, seu cérebro tenderá a buscar uma tarefa menor para receber alguma descarga de dopamina mais rápida, de forma simples e abundante. Por outro lado, você já aprendeu também que o ato de agir tende a gerar dopamina, criando um sistema de força de vontade que se retroalimenta. Neste capítulo, vamos falar justamente de uma técnica para manter esse sistema de ação, recompensa e mais ação funcionando quase que sem cessar. Em outras palavras, se você deseja aprender uma técnica simples para ativar sua melhor versão realizadora e produtiva, leia atentamente este capítulo. Na busca pela motivação de realizar a primeira ou a próxima tarefa, existe um momento em que o cérebro faz as contas e negocia consigo mesmo para se convencer de fazer ou não aquela tarefa que está diante de nós. Esse é um momento chave na luta contra a procrastinação. De maneira genérica, apenas para fins didáticos, as partes do cérebro que estão negociando são o sistema límbico, responsável pela nossa regulação emocional, e o córtex pré-frontal, responsável pela nossa análise racional, ou seja, é o embate emocional versus racional, discutindo para decidir se a próxima tarefa deve ser feita ou não. Algumas vezes, essa batalha é bem perceptível, é quase uma discussão acontecendo dentro da sua cabeça em tempo real. Algumas pessoas narram que conseguem até sentir a divisão, a voz do racional dizendo, faça, e o emocional argumentando, hoje está chovendo, amanhã a gente começa. Outras vezes, tudo acontece muito rapidamente, em fração de segundo e fora do nível consciente. Um exemplo é quando nos propomos a acordar no próximo dia cedo para nos exercitar. É possível que a discussão interior comece no momento em que você abrir os olhos, assim que o despertador tocar. Aí começa uma série de negociações para decidir se levanta cedo mesmo, se sai da cama, se encara o frio que faz lá fora, etc. Isso vale para qualquer atividade que estamos dispostos a fazer e que estamos tentando não procrastinar. Você deve saber o quanto é difícil vencer essa discussão, porque na prática sabemos que, nesse contexto, quase sempre quem fala mais alto ganha, e o nosso lado emocional é muito bom de grito. Então, sempre que chega a hora da negociação interior, o nosso lado racional tende a sair perdendo e vamos procrastinar aquela tarefa. Sendo sincero, eu, Jerônimo, não gosto muito de malhar. No entanto, amo quem eu me torno quando malho, e isso me faz sempre pensar em como seria bom acordar cedo para ir me exercitar no dia seguinte. Claro que raramente acordo motivado para essa tarefa, e confesso que é quase sempre mais difícil do que só levantar e ir. Então eu me pergunto, assim como você já deve ter se perguntado em situações semelhantes, onde foi parar aquela motivação da noite anterior, quando decidi que iria me exercitar? Onde foi parar a motivação de quando decidi parar de comer doces? Onde foi parar a motivação? Por muito tempo, treinadores, coaches, palestrantes, líderes e profissionais da área de produtividade e gestão acreditaram que a nossa motivação funcionasse como a locomotiva de um trem que puxa os vagões, que era ela quem puxava as nossas ações, que seriam os vagões do trem, nessa metáfora. Conseguiu visualizar? A motivação funcionando ali para puxar a ação, para mover a ação. O problema é que as ações só aconteciam se a motivação as puxasse e na grande maioria das vezes não acordamos tão motivados assim para cumprir os grandes desafios da vida, muito pelo contrário. Contudo, está claro que essa ideia já está ultrapassada, pois como demonstrou Timothy Pike, o psicólogo canadense, que foi professor na Universidade de Carleton, no Canadá, a relação é, na verdade, o inverso. É a ação que puxa a nossa motivação. Nesse trabalho, Pike e sua equipe acompanharam estudantes universitários, avaliando a relação deles com a realização de tarefas e a procrastinação. E o que eles viram após esse acompanhamento foi que
Apesar de muitas vezes acharem que a tarefa ia ser muito difícil, muito custosa, quando eles de fato começavam a tarefa, percebiam que ela era muito mais fácil do que tinham imaginado. Lembra-se de que falei que não gosto de malhar? Pois é, quando acordo e me exercitar parece ser a coisa mais desafiadora que eu poderia pensar em fazer naquele momento pela manhã, e o padrão seria eu entrar nesse estado de negociação. Mas se eu me levanto da cama, lavo o rosto e vou para a academia sem ficar negociando comigo mesmo, quando chego lá, já estou motivado. Ou seja, quando eu ajo, me coloco em movimento, entro em ação, libero dopamina e endorfina e tenho um senso de realização. A ação é o motor que levou a motivação, quebrando a inércia. Depois que saímos da inércia, continuar em movimento é muito mais fácil. Mas a grande pergunta aqui é: e como se colocar em movimento? Eu uso uma técnica que aprendi e ensinei aos milhares de alunos que já treinei para vencer a procrastinação, que é o 3-2-1 agora. Uma técnica para o meu racional não negociar com o meu emocional, com o autossabotador que tenho dentro de mim. Tive acesso à primeira versão dessa técnica lendo um e-book chamado Procrastinação, da Lilian Soares. Ela aponta que essa é uma técnica desenvolvida pelo psicólogo clínico Thomas Phelan, especialista de renome internacional quando o assunto é disciplina e déficit de atenção. Por meio dessa técnica, você vai conseguir evitar a discussão que quase sempre é ganha pelo lado emocional, vai sair da inércia quando se deparar com um tipo de atividade que costuma procrastinar e vai dar início ao movimento da ação em si, que é o que puxa a motivação. Por exemplo, imagine que eu tivesse que escrever uma monografia para pós-graduação em neurociência e comportamento que fiz, mas estava procrastinando. O que aconteceu algumas vezes, diga-se de passagem. O que eu poderia fazer, primeiro, como já vimos, seria buscar um momento em que a minha barra de energia estivesse compatível com o tamanho da tarefa. Depois poderia separar a tarefa em objetivos menores e diminuir o atrito para facilitar a conta que meu cérebro estaria fazendo para decidir fazer ou procrastinar. Então eu deveria começar a escrever a monografia, mas ainda assim não estaria nem disposto nem com vontade. Eu faria tudo o que poderia, e ainda assim não ficaria motivado. É justamente neste momento que se aplica a técnica. Basta contar 3, 2, 1 agora e se levantar e cumprir com o programado, independentemente de estar motivado ou não. A mesma técnica pode ser usada para sair da cama de manhã e malhar. Se abrir os olhos e começar a negociação interna, é melhor parar imediatamente e falar para si mesmo, e às vezes até em voz alta, 3, 2, 1 agora, e se levantar, mesmo sem motivação, porque a partir da ação, a motivação começa a vir. Agora, atenção, 3, 2, 1 agora. Não é mágica, não é milagre, mas é uma técnica que, aprendida e praticada, é super poderosa para que você faça o que tem que ser feito. Ao treinar e executar o 3, 2, 1 agora, você vai conseguir impedir o seu cérebro de negociar com si mesmo. Não negocie com aquela parte interior que todos nós temos, que às vezes se faz de vítima, que é preguiçosa, perfeccionista e tantas outras caras que essa parte assume. Só se coloque em ação, pois por onde a ação entra, a preguiça, o medo e a desmotivação saem pela outra porta. A partir de agora, vou mostrar o que você deve fazer para instalar o comando 3, 2, 1 agora. E como praticar o 3, 2, 1 agora? Eu me lembro com extrema clareza desse dia. Era uma sexta-feira de Páscoa, eu e a Paty levamos nossos filhos João e Carol para a praia. Íamos jogar frisbee, aquele disco de plástico que fica um jogando para o outro. Assim que chegamos à Praia da Costa, em Vila Velha, no Espírito Santo, lugar em que morei por cerca de 15 anos, a Carol disse que queria mostrar uma cambalhota que ela tinha aprendido a dar na barra. Nesse momento, eu e João fomos na frente, e a Carol e a Paty foram ao local em que a Carol faria a demonstração. Eu mal tinha jogado o disco pela primeira vez e já comecei a ouvir gritos desesperados de dor. Em poucos segundos ouvi a Paty gritando: "A Carol quebrou o braço! A Carol quebrou o braço!"
De longe já vi que era sério. O braço dela parecia fazer uma letra S em uma parte que deveria estar reto. Ela tinha tentado dar uma cambalhota em uma barra de ferro na praia, daquelas mais altas para adultos fazerem exercício, e acabou se desequilibrando e caindo lá de cima com a cabeça apontada para baixo. Para se proteger, ela esticou o braço, que, ao bater no chão, dobrou-se completamente para trás, gerando uma fratura de grau 4, precisando passar por uma cirurgia de 3 horas para colocar o que precisava no lugar. Naquele primeiro momento, eu nem sabia o que tinha acontecido. Só conseguia ver o braço dela quebrado e que tinham muitas pessoas ao redor olhando o acidente e outras se oferecendo para levar a Carol para o hospital. Era visível para todos que a coisa era séria. Para mim, parecia que o mundo tinha entrado em um modo de câmera lenta e tive que tomar muitas decisões relevantes em poucos segundos. Mantive a calma, olhei ao redor e dei os comandos para Patty. Vai com aquela família para o hospital. Apontei para uma família que eu não conhecia, mas tinha filhos pequenos e me pareceu de maior confiança. Vou deixar o João em casa com a avó dele e pegar a carteira do plano de saúde. Encontro vocês lá no hospital. Parecem decisões simples que teriam que ser tomadas de qualquer forma, mas para uma grande parte da população mundial a primeira pergunta seria: mas o que foi que aconteceu? Como ela caiu? Você não a segurou? Todas essas perguntas seriam absolutamente inúteis naquele momento. Perguntas como essas seriam o equivalente a colocar o foco no problema. Quando um acidente como esses acontece, o foco precisa estar na solução. Só que essa clareza de agir com foco na solução não acontecerá em grandes situações se não for treinado no dia a dia. Para chegar ao ponto de ter facilidade de lidar com desafios, como acontece comigo hoje, precisei treinar muito nos pequenos episódios da vida para que os maiores desafios se tornassem simples. Nenhum piloto estreia direto na FUM, que é a principal categoria do automobilismo mundial. Ele começa por categorias menores, para que anos depois, se ele for muito bem, possa pilotar um carro de Fórmula 1. No 3, 2, 1 agora é a mesma coisa. O que eu desejo é que essa expressão seja um gatilho de ação para você. Sempre que seu cérebro ouvir essa expressão, eu quero que ele entenda que é hora de não negociar e simplesmente agir, de maneira bem simplória. É como se eu estivesse aplicando o experimento de Pavlov em mim mesmo. E o caso desse experimento é interessantíssimo. Pavlov estava estudando a salivação dos cachorros quando viam comida. Mas antes de os animais receberem a comida, ele tocava um sino. Aí os cachorros entenderam que, quando Pavlov tocava o sino, em breve viria a comida. Eles então começaram a salivar não com a visão da comida, mas com o toque do sino. O fisiologista entendeu que um estímulo externo, completamente aleatório, podia fazer o cachorro salivar. Guardadas as devidas proporções, é basicamente isso que consegui fazer comigo e com meus alunos, transformando a expressão 3, 2, 1 agora em gatilho de ação. Para você conseguir fazer igual, preparei um treinamento por níveis, para você também colocar em prática essa técnica. Assumir o comando para vencer a procrastinação e ter um gatilho para entrar em ação sempre que precisar. Nível 1. Instalando o comando, nossa primeira meta é que seu cérebro comece a parear o comando 3, 2, 1 agora, com um gatilho de ação. Então você precisa praticá-lo intencionalmente nas atividades corriqueiras do dia a dia, naquilo que você já faria naturalmente. Por exemplo, imagine que você está sentado e decide se levantar, então pensa na sua cabeça. Vou levantar e fala na sua própria imaginação. 3, 2, 1 agora. E se levanta. Outro exemplo. Estou aqui neste momento, escrevendo esta parte do livro e tomando um café em uma cidade chamada Charleston, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Eu posso pensar ou até falar em voz alta, vou tomar um gole desse café. 3, 2, 1 agora. E bebo. Talvez você pense, mas eu não preciso disso tudo só para tomar um café, é verdade. Mas o que estou fazendo é criar conexões neurais para que o meu cérebro entenda que quando eu digo ou penso 3, 2, 1 agora, eu ajo. Estamos transformando essa expressão em um gatilho de ação. Nível 2. Primeiros desafios. Neste nível, você vai passar a treinar o 3, 2, 1 agora. Em pequenos desafios.
A diferença aqui é que você vai começar de maneira intencional a fazer atividades que normalmente não faria, como subir um lance de escada em vez de pegar o elevador. Por exemplo, eu, Jerônimo, treino até hoje o 3, 2, 1 agora, no banho gelado. Gosto de tomar banho gelado, porque uma das coisas que ele gera é dopamina, mas quase sempre é um desafio entrar embaixo da água gelada, especialmente em frios de Dumeroqueiro. Já entrei em banheiras com dezenas de quilos de gelo, e cada vez que vou entrar em águas geladas falo 3, 2, 1 agora. E dou um passo à frente, entrando no chuveiro. Estou treinando e mantendo o meu sistema para que, quando eu falar 3, 2, 1 agora, ele continue entendendo que é hora de ir lá e fazer. É a lógica do Pavlov, pois o meu cérebro entende que, quando eu falo isso, uma ação inegociável acontecerá em seguida. Você não precisa entrar em banheiras com gelo, mas pode se desafiar minimamente no dia a dia. O importante nessas fases é que você só use a expressão quando realmente for fazer. Não estamos aqui ainda com a técnica implantada, mas em treinamento para implantar. Nível 3. Testando o comando. No último nível, você vai se desafiar a fazer o que antes procrastinava. Quando chegar nesse nível, você estará pronto para entrar em ação e não procrastinar mais. Por exemplo, a pessoa procrastinava a escrita de um relatório, mas ela praticou tanto 3, 2, 1 agora, que quando ela se senta para escrever, fala: vou começar a escrever o relatório, 3, 2, 1 agora. E começa imediatamente. Não precisa mais lutar contra o lado emocional, contra o autossabotador, apenas diz 3, 2, 1 agora. E não procrastina mais o início do trabalho. A decorrência disso é que a ação puxa a motivação. Lembra-se disso? Então, mesmo desmotivada para começar, a pessoa consegue iniciar a jornada e percebe a motivação vindo em seguida. Mas, atenção, não brinque com 3, 2, 1 agora, sem, em seguida, realizar uma ação. Mesmo que esteja explicando para alguém o 3, 2, 1 agora, pratique a ação que você descreveu. Enquanto escrevi este livro descrevendo essas ações, eu as executei. Por quê? Porque quero que o meu cérebro continue salivando quando escuta o sino. E se o sino tocar sem vir a comida depois, ele vai começar a duvidar do poder dessas palavras que levamos tanto tempo para treinar. A lei de Emmett. Tinha chegado a época de declaração do imposto de renda e a minha contadora me pediu todos os extratos bancários e comprovantes de operações de compra e venda de ações daquele ano para fazer os cálculos da declaração. Confesso que adiei por mais de um mês, porque só de imaginar entrar em um por um nos aplicativos dos bancos, descobrir onde que pegava o informativo para a declaração, imprimir, juntar tudo em uma pasta e enviar para a contadora, eu já desistia antes mesmo de começar, porque aquilo me assustava. Passei semanas procrastinando isso. Inclusive, agora que você chegou até aqui no livro, podemos falar sobre isso na nossa língua. Juntar os documentos da declaração do imposto de renda era uma tarefa percebida pelo meu cérebro como maior do que qualquer força de vontade que eu tivesse. Os dias se passavam e eu não conseguia completar aquela demanda. Até que, quando já não dava mais porque o prazo estava terminando, usei todas as técnicas que dominava, escolhi o melhor horário em termos de força de vontade, que para mim sempre é de manhã, dividi em tarefas menores, falei 3, 2, 1 agora, e comecei. Logo no primeiro banco que entrei, já tinha uma informação dizendo: quer baixar o seu informativo para imposto de renda? Na página principal. E eu imediatamente baixei. Para minha surpresa, em 30 minutos, já estava com todos os documentos em mãos, todos os extratos de todos os bancos. Só precisei arrastar para o aplicativo de mensagens e, poucos minutos depois, minha contadora tinha todos os documentos que adiei semanas para entregar. É exatamente essa a lei de Emmett, cunhada pela escritora Rita Emmett. Em seu livro Não Deixe para Depois o que Você Pode Fazer Agora, ela explica que nós costumamos consumir muito mais energia pensando na atividade que precisa ser feita do que propriamente realizando-a. E quase sempre, quando mergulhamos naquela atividade, percebemos que ela é muito mais simples do que parecia. E foi muito mais rápido realizar lá do que imaginava. E por que estou falando dessa lei para você agora? Porque na vida procrastinamos muitas atividades por acreditar que a tarefa era muito grande, quando na verdade não era. Tanto que, ao concluir,
percebemos que deu menos trabalho do que parecia que daria. E qual é a melhor técnica para você quebrar a lei de Emmett? Justamente usar o 3, 2, 1 agora. Eu posso afirmar que daqui para frente você perceberá muitas e muitas vezes que a tarefa era muito menor, mais simples e mais rápida do que você imaginava. Para isso, você só precisa desviar o foco da sua atenção do emocional para o racional, não negociar com seu autossabotador e agir antes mesmo de a negociação começar. O sonho que você vem adiando, o motivo que fez você, em primeiro lugar, pegar este livro. Pense nisso e apenas faça. 3, 2, 1 agora. Mensagem final. O que você ganha ao atingir seus objetivos não é tão importante quanto quem você se torna ao atingi-los. Zig Ziglar. Houve um período da minha vida em que eu estava verdadeiramente cansado do que fazia e confesso que pensei em desistir de tudo o que estava em andamento. Para quem olhasse de fora, eu parecia ter tudo. Já era uma pessoa conhecida publicamente, gravava vídeos semanais para o meu canal no YouTube, dava palestras no Brasil inteiro e no exterior, era reconhecido em vários lugares, estava ajudando muita gente com as minhas palavras. Mas a verdade é que, naquele momento, eu me sentia cansado da exposição pública, da exposição das redes sociais, de comentários não tão gentis que apareciam e aparecem até hoje nos vídeos, da cobrança demasiada que essa profissão exige, das noites fora de casa em viagem. Realmente pensei em desistir. Foi então que, nesse estado de espírito, fui jantar com a minha família em uma rede de hamburgueria tradicional de que nós gostávamos muito de ir. Ela ficava em Vila Velha, no Espírito Santo, uma cidade de praia perto da capital, Vitória. E nós tínhamos como hábito, sempre que jantávamos lá, fazer uma competição de pintura. Cada um de nós pegava aquele kit de criança do restaurante, que vinha com desenho e lápis de cera para colorir, e depois votávamos no desenho de que tínhamos gostado mais. Lembro que eu nunca ganhava, mas adorava competir. E a Carol, minha filha, sempre foi a maior incentivadora da competição. Levava lápis de cor, canetinha, se preparava antes. Era realmente algo muito especial para ela. Naquele dia, nós esquecemos as canetinhas dela no carro. E a Patty, minha mulher, falou que ia lá buscar. Mas eu falei, pode deixar, eu vou. A verdade é que eu não queria ir buscá-las. Eu só queria sair por um instante, ficar sozinho um pouco. Estava com a ideia fixa de desistir, de trabalhar com outra coisa, de buscar outro caminho que não fosse aquele em que eu estava naquele momento. Logo que saí do restaurante, percebi que uma pessoa à minha direita me viu, olhou diretamente para mim e veio na minha direção. Pela forma que me olhava e com seu andar firme, estava convencido de que ele estava vindo falar comigo e provavelmente pedir uma foto ou algo assim. Confesso que adoro receber o carinho de todos que me seguem. Tirar fotos com as pessoas na rua, no aeroporto, shoppings e restaurantes me enchem de alegria, mas naquele dia eu só queria desistir. Não tinha energia para doar naquele momento. Ele veio na minha direção e quando chegou bem perto de mim, falou: Jerônimo! Juntei todas as forças que tinha naquele momento. Dei o melhor sorriso que podia e falei: sou eu? Ele, estranhamente, não me pediu uma foto, não quis conversar, perguntar algo, nada. Só olhou para mim, botou a mão no meu ombro e me falou: seus vídeos fazem muito bem para mim. Por favor, não para não, continua. Depois se virou e voltou para o lugar de onde tinha vindo. Eu pensei comigo: pô, Deus, já? Agiu rápido aqui, hein? Eu não sei o nome dele, só sei que ele tem participação total neste livro, porque se não tivesse colocado a mão no meu ombro e dito aquelas palavras, talvez eu não estivesse aqui escrevendo, talvez eu tivesse desistido da minha missão naquele período. Nem foto nós tiramos porque ele não pediu, só veio para me dizer: não para não, continua. E o que essa história tem a ver contigo? Estou muito feliz e orgulhoso de você ter chegado até aqui. Espero que você também esteja sentindo muito orgulho por ter seguido firme com sua decisão de chegar ao fim deste livro, de absorver todo esse conhecimento, bem como as técnicas e ferramentas para se tornar diariamente a pessoa realizadora e um especialista na arte de falar e fazer. Compartilhei com você o melhor de tudo que descobri ao longo da minha investigação para encontrar as estratégias para lutar e vencer a procrastinação. E como eu lhe disse, vencer a procrastinação não é uma linha de chegada,
Será uma batalha minha e sua todos os dias da nossa vida. A diferença é que agora você tem o que precisa para vencer muito mais vezes do que antes. Não é que, de uma hora para outra, você vai acordar todos os dias com uma extrema motivação para fazer tudo o que tem que ser feito. Você já aprendeu que não é a motivação que puxa a ação. Na verdade, é justamente o contrário. É a sua ação que incentivará você a continuar motivadamente rumo à realização dos seus sonhos mais ousados. A grande transformação se dá porque a cada realização nos sentimos mais fortes e capacitados para vencer a nossa própria fraqueza. Paramos de nos apegar ao que causa estresse, medo, insegurança e colocamos nosso foco na evolução pessoal que experimentamos depois de cumprir aquilo que prometemos aos outros e a nós mesmos. É claro que se tornar uma pessoa que fala e faz terá um impacto enorme em praticamente todas as áreas da sua vida, especialmente nos seus relacionamentos, vida profissional, na sua saúde, vida financeira, até na sua espiritualidade você experimentará um senso de evolução. Mas a mudança mais importante está em quem você vai se tornando na jornada. Sou muito honrado por ter confiado em mim para ser parte de um movimento de mudança que você decidiu iniciar. Espero verdadeiramente que recorra a todos os recursos que lhe apresentei, inclusive relendo este livro ou trechos dele sempre que for necessário, para que transforme em realidade a vida com a qual sonha. E se você entendeu que este livro o ajudou em alguma medida, não deixe de presentear alguém com um novo exemplar para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Escolha alguém com quem você se importa e diga para ela o quanto este livro impactou a sua vida e que, pelo carinho que você tem por ela, resolveu comprar um exemplar de presente. E, antes de nos despedirmos, quero lembrar que você não precisa vencer a procrastinação 100% das vezes. Muito pelo contrário. Não se cobre tanto. Lembre-se do Djokovic que, vencendo poucos pontos a mais, deixou de ser o número 680 do mundo para se tornar o número 1. E mesmo assim ele ainda não passou a vencer 100% das partidas que joga. E com a procrastinação não é diferente. Ninguém, nem mesmo eu, consegue vencer lá 100% das vezes, 100% dos dias. Vão ter horas em que você vai ter a sensação de que não dá mais, vai dar uma vontade de desistir, vai bater uma sensação ruim de que não tem mais jeito. Eu sei que em algum momento as coisas vão parecer difíceis e você vai pensar em desistir. Talvez o que lhe trouxe até este livro tenha sido exatamente isso. E que bom que nós nos encontramos aqui nestas páginas, porque tenho algo muito importante para lhe dizer. Se isso acontecer um dia e você pensar em desistir do caminho que está, deixe eu ser para você o que aquele cara foi para mim naquela noite em Vila Velha. Me imagine colocando a mão no seu ombro e lembrando que você é muito maior e muito mais forte do que imagina. Eu quero que você escute minha voz falando, não para não, continua. O sol nasce todos os dias. E todos os dias você tem uma chance nova de fazer tudo diferente. E se você chegou até aqui, se me vir na rua algum dia, pode me parar, vir conversar, bater uma foto comigo e me dizer, eu continuei. Será o nosso código secreto para que eu saiba que você terminou este livro? E mais do que isso, entendeu que a cada novo passo, a cada aprendizado e obstáculo superado, você se fortalece e se aproxima cada vez mais de todo o potencial que há dentro de você e da pessoa extraordinária que eu sei que é. Agora pense por um instante no que você vai realizar na sua vida ao virar essa última página e começar a se tornar uma pessoa que vai lá e faz um primeiro sonho que você pretende realizar. Pensou? Então leia em voz alta. 3, 2, 1 agora. Agora vai lá e faz. Sobre o autor. Autor renomado Jerônimo Temel tem mais de 100 mil livros vendidos e alcançou grande sucesso com seus best-sellers Produtividade para quem quer tempo 2016 e Assuma o Comando da Sua Vida 2020, ambos publicados pela editora Gente. Ele chegou ao topo da lista da Veja e permaneceu entre os mais vendidos do Publish News por mais de 30 semanas. Coach especialista em produtividade e pós-graduado em neurociência e comportamento, é fundador do IGT International Coaching, uma escola de formação de coaches e liderança, com um público de mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais e vídeos que somam mais de 60 milhões de visualizações no YouTube. Ele tem sido uma influência significativa no campo de desenvolvimento pessoal
e produtividade. Jerônimo Temelo também fundou a comunidade no comando e realiza uma imersão presencial de 3 dias, chamada WA, Wide Awake. Além de seus feitos profissionais, ele é um filantropo engajado e fundou o Instituto O Bem Nunca Para, cujo objetivo é criar um mundo onde nenhuma criança passe fome. Nos primeiros 4 anos, o Instituto arrecadou e distribuiu alimentos que ultrapassam a marca de 4 milhões de pratos de comida. Amplamente reconhecido, sendo destaque em veículos de comunicação como GUM, Forbes, CBN e Exame, Jerônimo dedica sua carreira a ajudar as pessoas a atingirem seu potencial máximo, através de técnicas e estratégias de produtividade baseadas em ciência